Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Estou mais uma vez aqui no canal Palavra com Rose Gomes, com esses episódios pela manhã, Café com Rose Gomes, trazendo uma mensagem, uma palavra para edificar a sua vida, para que você possa ir junto comigo, já começar pela manhã, engrandecendo o nome do Senhor, colocando Ele em primeiro lugar na sua vida. E hoje já vou começar com uma mensagem que está aqui em Mateus 4, a partir do versículo 4, que diz assim, do 4 aos 12, olha só. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então nós precisamos entender o quê? Que se nós escolhemos servir a Deus, se nós escolhemos renunciar todas essas coisas do mundo, nós seremos perseguidos. Nós precisamos entender que algumas vezes estaremos chorando, mas nós seremos consolados. O próprio Jesus nos disse o quê? Que no mundo nós teremos aflições, tenha bom ânimo, porque eu venci. Então ele deixou para nós isso especificado na Bíblia, para que nós possamos entender que estamos aqui nesse mundo, né? Mas não somos do mundo. Nós pertencemos ao reino dos céus. Mas enquanto estamos aqui, poderemos viver algumas afrontas, algumas situações que abatem a nossa alma, mas precisamos seguir firme nos caminhos do Senhor, confiando que Ele é conosco, que Ele tem visto todas as coisas, Ele tem visto as perseguições que você está passando, Ele tem visto a necessidade que você se encontra nesse momento, Ele tem visto aí que muitas vezes você está triste, está desanimada, mas a palavra do Senhor para você hoje é essa: anima-te, confie em Deus, Ele é contigo. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Ele vai consolar o seu coração. Creia que você não está só. Mesmo mediante essa situação que você se encontra. Às vezes nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e parece que estamos sós, não é verdade? Que Jesus está dormindo no barco. Os discípulos passaram por essa situação. Eles estavam ali no barco, Jesus dormindo, porque já havia feito ali a obra, estava cansado, e naquele momento eles passaram por uma situação complicada, né? Onde o mar ficou revolto e os discípulos tiveram medo naquela situação. E o que eles fizeram? Eles acordaram um mestre. Mestre, não se importa que nós perecemos, né? Olha a situação que estamos vivendo aqui e o Senhor dormindo no barco. E às vezes nós temos essa sensação, não é verdade? Parece que a situação está tão difícil, o mar revolto, você olha para um lado, olha para o outro, não tem saída. E você ora, você fala com Deus e parece que Jesus está dormindo. Mas Jesus está atento a todas as coisas. O que Ele quer é que você tome posse daquilo que é seu em direito, em nome de Jesus Cristo. Começa a dizer para esse mar, acalma-te em nome do Senhor Jesus. Foi isso que Jesus disse para os discípulos. Ele ficou chateado com aquela situação. Porque ele falou, geração incrédula, até quando estarei no meio de vós? Né? Então aqueles discípulos estavam andando com Jesus, vendo os milagres, estavam sendo ali discipulados por Jesus, mas na hora da dificuldade, ao invés deles pegarem e determinar, né, declarar sobre aquele mar, aquieta-te em nome de Jesus, eles ficaram amedrontados diante daquela situação. E ao invés de eles se posicionar e tomar posse da bênção, eles foram acordar o mestre. E o mestre disse isso, geração incrédula, até quando estarei no meio de vós? Porque nós estamos muitas vezes sofrendo porque não colocamos em prática o que nós aprendemos aqui na palavra. Então, qual é a situação que você está passando hoje? Você está vendo aí uma situação, não sei, na vida financeira, na vida sentimental, na sua saúde? Use autoridade em nome de Jesus. Começa a profetizar bênçãos. Começa a profetizar, o meu marido é uma bênção em nome de Jesus. O meu casamento não vai ser destruído. Eu repreendo agora todo mal, todo espírito contrário, todo espírito de inveja, todo espírito que tem entrado por qualquer situação, uma brecha que eu dei, uma brecha que meu marido deu. Em nome do Senhor, eu renuncio agora todo mal, eu renuncio agora ao pecado. Eu renuncio aquilo que não agrada a Deus.
e eu tomo posse da minha bênção, e anda pela sua casa, profetizando, declarando. Confia que Deus é contigo, mas necessário é que nós tomamos posse da nossa vitória. Entende? Nós às vezes falamos assim, não, mas eu vou na igreja todo dia. Gente, não é só ir à igreja, é tomar posse. A igreja você vai 2 horinhas, você vai ouvir uma palavra ali, ouvir um testemunho, né? Um irmão vai estar trazendo uma mensagem que vai edificar a sua vida. Mas como que será as outras 22 horas fora da casa de Deus, ali na igreja? A palavra é bem clara, ela diz para nós o quê? Entra dentro do teu quarto e fala com Deus. Né? Então, às vezes pensamos que não, o importante é estar na igreja, não, gente. Eu não sou contra ir à igreja é necessária, mas o que é mais importante é você ter Deus na sua vida todos os dias. É você buscar a presença de Deus todos os dias, porque não é todos os dias que você pode estar na casa de Deus. Quem dera que todos os dias pudéssemos estar lá, mas nós temos outras coisas que são importantes. Nós temos que ver as prioridades, para que nós não colocamos as mãos entre os pés, aquela bagunça toda, sabe? E a nossa vida fica toda desorganizada. Primeiro lugar, nós precisamos do quê? Entender a palavra e colocar em prática. Primeiro lugar, buscar primeiro ao reino dos céus e a sua justiça. Buscar a presença, buscar ter intimidade, buscar conhecer quem é esse Deus que você serve. E como você vai conhecer isso? Lendo a palavra, né? Então, todos os dias pela manhã, levanta, reserva um tempo para você ler uma mensagem, ler um salmo. Tem várias palavras aqui, essa palavra do Evangelho de Jesus, Marcos, Mateus, essas mensagens são palavras que você consegue ler e entender, salmos, porque eu sei, Apocalipse mesmo, não é todo mundo que vai ler e vai conseguir entender, né? Então você precisa ter aí, buscar conhecimento. Tem pastores aí capacitados, hoje nós temos acesso ao YouTube. Gente, nós vivemos no melhor momento para buscar o Senhor. O melhor momento é esse nosso. Né? No tempo dos nossos irmãos ali antes de Cristo, não tinham acesso à Bíblia que nem nós temos hoje. Nós temos a Bíblia em todo lugar. A Bíblia está aqui na minha mão, escrita. A Bíblia está aqui dentro do celular. Ou seja, não tem desculpa para nós não servirmos a Deus, buscarmos a presença do Pai. Então, se nós estamos sendo roubados por Satanás, é porque nós temos dado lugar. O acesso está nas nossas mãos. Nós vivemos o melhor momento. Era para nós fazermos coisas maravilhosas, fazermos aquilo que Jesus nos ensinou, né? Curar, expulsar demônio, ressuscitar mortos, fazer milagres assim estrondosos, e milagres maiores ainda do que Jesus deixou, porque o próprio Jesus nos disse isso. Vocês farão o que eu fiz, farão milagres maiores ainda do que eu deixei. Deixa um leque para nós aberto, né? Nós temos aí o costume de ver homens colocando limite em Deus. Não, Deus não faz isso, Deus não faz aquilo. Gente, nosso Deus deixou para nós um pouquinho do que Ele é. Está aqui na palavra dele, mas não está fechado não. Há mistérios que o Senhor quer nos revelar. A palavra nos diz que nos últimos tempos, nós estamos nos últimos tempos. O Senhor vai dar sonhos a velhos, sonhos a jovens. Deus vai revelar o mistério. Então é necessário que nós nos posicionemos. Ele quer te usar. Você tem um chamado. E esse chamado é para todos nós. A palavra do Senhor é bem clara. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. E muitas vezes as pessoas estão colocando limite. Não, você não é pastor. Não, você não é evangelista. Não, você não foi ungido por fulano de tal, por os pastores, por os homens daqui da terra. Gente, nós temos um chamado. Eu tenho um chamado desde o ventre da minha mãe. Você tem um chamado desde o ventre da sua mãe. Nós somos escolhidos por Deus. Nós somos discípulos aqui na terra. Então não permita que homens coloquem limite em você. Então, essas situações que você está passando, às vezes é uma estratégia para que você fique desanimado e não cumpra o propósito que Deus tem para a tua vida. Deus quer mudar a sua história, Deus quer transformar a sua vida, Deus quer que você seja um testemunho vivo de quem é Deus. Entende? As pessoas, nossos vizinhos, têm que olhar para nós e ver a diferença. Onde nós chegarmos, nós temos que fazer a diferença, porque nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Está na palavra, não são palavras minhas, não. Está na palavra. Então, se eu não estou fazendo a diferença, se eu estou sendo motivo de vergonha, alguma coisa está errada em mim. Então, eu tenho que procurar. Deus me mostra. Foi assim que eu fiz. Senhor, o que está errado em mim? Mostra para mim, revela a sua vontade. Deus está mostrando, gente, e não é fácil. No início aí da minha caminhada, eu falei para vocês, eu nasci, meus pais já eram cristãos, eu fui apresentada no templo, eu vivi um tempo da religiosidade, então eu não conhecia quem era Deus. E quando eu começo a buscar, querer saber quem é Deus, comecei a pedir, Senhor, o que acontece? Eu preciso entender a sua vontade. E teve muitas coisas que Deus foi me moldando.
E até o dia de hoje eu sou moldada. Por quê? Enquanto estivermos aqui, estamos nos preparando. Estamos cada vez mais chegando mais perto de Deus, procurando imitar Jesus. Não somos perfeitos. Por isso que Jesus veio nesse mundo como homem, para cumprir toda a lei que Deus deu a Moisés, porque nós não somos dignos. Nós seremos salvos pela misericórdia e graça do Senhor Jesus, pela bondade, pelo amor infinito, incondicional do nosso Deus por nós. Então não é porque merecemos, não é porque somos capazes. Mas o que faz a diferença em nossas vidas é estarmos na posição de agradar a Deus, procurar imitar Jesus, entender como Ele trabalha, conhecer qual é a sua vontade, o que lhe agrada, o que lhe desagrada. Entendemos que estamos nesse mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Então toda tristeza que estiver no seu coração, em nome do Senhor Jesus, seja repreendido agora. Se posicione, você é vencedora. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você é filha do Deus Altíssimo. Você foi escolhida pelo Pai. Então não permita que nada e nem ninguém venha te dizer ao contrário. Pare de dar ouvido às vozes que é do nosso inimigo. Você não vai conseguir, você não é capaz. Olha, fulano já está lá na frente. Repreende em nome de Jesus. Como que Jesus fez? Quando Satanás foi afrontá-lo ali, quando ele estava ali 40 dias e 40 noites em oração e jejum, se preparando para o grande dia da crucificação e da ressurreição, onde ele ia restabelecer de novo a aliança com Deus para nós. Nós teremos acesso novamente, um acesso direto com o Pai, onde foi rasgado aquele véu, onde naquela época só o sacerdote tinha acesso a Deus. Nós tínhamos que orar, apresentar nossas ofertas, nosso sacrifício na mão de um homem, que esse homem tinha acesso com o Pai. Mas quando Jesus morre, ressuscita, ele restabelece essa aliança, tem um caminho aberto para estar na presença do Pai. E eu não preciso ir no monte, eu não preciso estar na igreja todo dia, dentro do meu quarto, eu posso me ajoelhar e falar com Deus. E mesmo que eu seja a pessoa mais pecadora do mundo, em nome do Senhor Jesus, repreende essa voz. Porque vem, você não pode, você pecou, você fez isso no passado. Eu fui Satanás, mas já fui perdoada. Eu sou lavada e redimida no sangue do Cordeiro. Você não tem poder sobre a minha vida. Eu te repreendo agora e tomo posse daquilo que é meu, em nome de Jesus. É isso que você precisa fazer, se posicionar. Porque o desânimo vem. Situações acontecem. Pessoas se levantam. E são pessoas próximas a nós, pessoas que nós amamos, pessoas que têm um peso para nós. Porque se for você andando aí, tá indo no mercado, tá trabalhando, alguém que você não tem uma ligação de amor, cumplicidade, você não vai estar nem aí. Se aquela pessoa te afrontar, você fica batida no momento, mas já passa. Mas se for seu pai, se for seu irmão, seu esposo, sua esposa, aquele amigo que você cresceu, aquela amiga que você confia, isso nos abate. E Satanás não é bobo. Satanás tem estratégia para nos derrubar. O que a palavra diz, gente? Satanás, ele é astuto. Ele vai na tua fraqueza. Entende? Sabe aquele pecado que você tem lutado? Eu não vou mais pecar contra o meu Deus. Eu não vou mais fumar, eu não vou mais beber, eu não vou usar mais droga. Eu não vou ser mais mulherengo. Eu não vou mais fornicar, eu não vou mais adulterar. Tantos pecados que nós cometemos, eu não vou ser mais fofoqueiro. E é uma luta, porque é contra a nossa carne. A nossa carne, ela inclina para o pecado. A nossa alma, o nosso espírito, ele quer Deus. Às vezes a pessoa consegue tudo nesse mundo, né? As coisas dessa terra. E está um vazio na alma, porque enquanto não for preenchido com o poder, com a graça, com a presença de Deus, esse vazio não passa. Então você precisa só se posicionar. A mensagem para você é essa. Está chorando, está triste, está sendo perseguido? Glória a Deus, você será consolado. Glória a Deus, Deus é contigo. Porque se você não está sendo aceito pelo mundo, é porque você pertence ao Deus vivo. Porque quando o mundo não está te aceitando, está tudo tranquilo, alguma coisa está errada. Nós não vamos agradar esse mundo é pervertido. Olha o que está acontecendo no mundo de hoje, gente. O que era certo agora é errado, o que é errado agora é certo. E você fica no mundo sentindo que está fora do mundo, não pertence a esse mundo, porque nosso reino está no céu, nosso reino é do céu. Então nós vamos fazer diferença sim, as pessoas não vão nos aceitar.
Quantas vezes eu me percebo, eu em determinados lugares, na empresa onde eu trabalho, em lugares que eu frequento, até mesmo dentro da igreja, às vezes acontece. Você não faz parte daquela panelinha, as pessoas te excluem. Tem um café, você está sempre sozinho, tem uma pessoa ali que você consegue conversar, as outras pessoas te excluem porque você não pertence a esse mundo. Eles percebem isso. Você não faz parte, você não acredita naquilo que eu acredito. Né? Para o mundo, o que é ser feliz? É beber, é ficar bêbado, é perder a noção das coisas, é passar uma noite numa balada, bebendo, saindo com um, saindo com o outro, de manhã levantar passando mal, vomitando, com dor de cabeça. Isso para eles é coisa boa, porque é uma alegria passageira, aquela alegria ali da carne, né? E de manhã vem ali a consequência, mas eles acham que eles são livres, eles acham que eles são felizes. Entenda isso. Nós somos felizes em Cristo Jesus. Nós temos um bem maior que é Jesus conosco. O nosso reino não é desse mundo. O que Jesus está preparando para nós é coisa grande. Então vale a pena passar por tudo que estamos passando aqui. Pelas perseguições, pelos desprezos, pelas humilhações. Porque o que Deus tem para nós é coisa grande. E aqui na terra Deus tem para nós algo bom também. Tome posse, em nome de Jesus. Amém? E vamos orar. Eu vou terminar esse vídeo aqui orando, tá bom? Senhor, meu Deus, apresento nas tuas mãos, Pai, essa pessoa que está aí do outro lado, que está angustiado, que está triste. Senhor, que olha para um lado, olha para o outro, não vê saída. Às vezes tem sido desprezado, humilhado, humilhada. Mas Deus, mostra para ele e para ela que tu és com eles. Ó Deus, consola o coração dele que está triste, consola o coração dela, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro bênção, eu declaro vitória, eu declaro um novo tempo, Pai, um tempo de paz, um tempo de prosperidade. Pai, restitui tudo que foi roubado. Pai, abençoa o casamento. Destrói toda a ação do diabo, toda inveja, todo o trabalho feito, Pai, com o nome da tua serva, com o nome do teu servo, não prosperará, pois a tua palavra diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque temos o Deus vivo, Deus poderoso. Tu não és apenas uma história, tu és real, e nós cremos no teu poder. Entrego a minha vida e a vida deste e dessa que está ouvindo essa mensagem, essa oração. Cobre com teu sangue. Protege debaixo das tuas asas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe o seu dia, que haja muita paz, prosperidade. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.